Tem filmes que são precedidos por polêmicas, ou seja, as polêmicas que eles despertaram já na pré-produção já os antecedem ao lançamento e as pessoas começam a saber do filme, falar do filme, discutir, concordar, discordar, acusar o filme de um monte de coisa mesmo antes de ter visto o filme. Esse é o caso de Benedetta, dirigido pelo Paul Verhoeven, e é claro que eu preciso falar aqui, gente, que se você conhece alguma coisa sobre a carreira do Paul Verhoeven, alguma coisa sobre a filmografia do diretor, você sabe que ele sempre gostou de polêmica, ele sempre gostou de causar, ou como hoje em dia as pessoas usam, na maioria das vezes de uma maneira equivocada, mas ele sempre gostou de lacrar, entre aspas. Eu não gosto do termo, mas é bem isso. É só vocês pensarem, por exemplo, que o Paul Verhoeven começou a carreira, eu sei que muita gente não sabe disso porque é um filme menos visto hoje em dia, com um filme lá na Holanda, que é o país de origem dele, que é traduzido porcamente para o português como Louca Paixão, que é um filme extremamente naturalista, com aquela estética mesmo dos filmes dos anos 70, que tentavam retratar o dia a dia das pessoas jovens de uma maneira muito crua, muito brutal, e é um filme assim que, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, o Paul Verhoeven faz uma coisa que era impensável na época, que era mostrar excremento dos personagens, e eu vou usar esse termo pra não usar termos que o YouTube possa censurar. E é claro, né, mesmo quando o Paul Verhoeven se torna um diretor do alto escalão de Hollywood, ali nos anos 80, ele vai dirigir, por exemplo, Robocop, e se você lembra do Robocop, e é incrível pensar que ele era o herói, ou um dos heróis de uma geração. Eu lembro da minha infância ali no começo dos anos 90, na virada ali, né, bem pequenininho, na virada dos anos 80 pros anos 90, em que as pessoas tinham um bonequinho do Robocop. Ele era meio que um ídolo de ação, e tem cenas absolutamente brutais, como aquela cena, por exemplo, em que o cara é derretido em ácido. Então o Paul Verhoeven, ele sempre gostou de lacrar, de causar com a violência e também com o sexo. Só que, e aí eu vou começar a minha crítica diretamente agora sobre Benedetta, falando que muita gente tem errado ao resumir o filme como um filme feito pra causar, um filme feito pra chocar. Na verdade, eu gostei muito do filme, porque é um filme que fala sobre muita coisa. É um filme que tá discutindo temas que são específicos à época em que a história se passa, mas que ressoam diretamente nos dias de hoje, o que de certa forma é muito triste pensar. Só pra vocês terem uma ideia, eu sei que muita gente vai assistir ao filme esperando um romance ou um thriller erótico, mas provavelmente, por ser do Paul Verhoeven, lésbico. E ainda mais entre duas freiras. Então a gente sabe que é isso, né? Mas só pra eu falar mais ou menos aqui um pouquinho mais pra vocês, a história se passa ali na Itália renascentista, no século 17, em que uma garota de uma família ali, né, que tem dinheiro, porque era isso que acontecia, é levada já na infância pra um convento pra ser treinada, preparada, ensinada pra se tornar uma das freiras do local. E eu falo que é assim que acontecia porque é óbvio que os pais, e isso é muito claro ali no começo do filme, precisavam pagar um dote muito alto pra igreja pra conseguir fazer com que as suas filhas fossem freiras, se tornassem freiras, e essa menina cresce ali dentro do convento, isolada do mundo, né, completamente alienada, e quando ela já é uma jovem adulta, tem uma outra moça que acaba fugindo do marido, né, uma camponesa ali, uma plebeia, que chega lá fugindo das agressões do marido, e as outras freiras acabam, né, se juntando pra falar, não, vamos pagar o dote dela, porque ela quer vir pra cá. E essa moça entra e ela vai acabar seduzindo aquela primeira protagonista, e as duas vão acabar desenvolvendo ali um relacionamento homossexual dentro do convento, com todas as dificuldades, com todas as limitações, e sabendo que nessa época, se a pessoa fosse suspeita de praticar judaísmo, ou então, sei lá, um médico que fizesse algum procedimento que não estivesse permitido pela igreja, qualquer coisa podia levar a pessoa pra fogueira. E mesmo isso mostra aqui no filme também, mesmo a pessoa que se safasse da fogueira, o que ela podia esperar muitas vezes era ser enforcada no lugar. Então a crueldade da Inquisição era tão grande que a misericórdia que eles te davam é, beleza, você pode sofrer uma morte menos dolorida, menos torturante, né? E claro que tinha tortura, era uma época de profunda corrupção, de profunda venda de indulgência, negociação e tráfico de relíquias religiosas, e de um obscurantismo e de uma opressão absoluta. Se qualquer outra coisa mais banal podia levar a pessoa pra fogueira, quanto mais uma atividade sexual, ou ainda mais homossexual, porque, e entre mulheres, tem um momento ali do filme que até tem dois caras que falam, né, tem dois padres conversando e falam, não, mas como assim ela tem desejo pela outra? Elas são mulheres, isso nem é possível entre elas. Então era um ambiente, obviamente, completamente impossibilitador desse tipo de história. O filme é baseado num livro da Judith Brown, que eu não li, eu não sei
sei o quão de perto ele segue, né, o quão fiel a adaptação é. A protagonista, que é a Benedetta, é interpretada por uma moça muito boa chamada Virginie Efira. E a Bartolomea, que é essa moça mais humilde que vem lá e começa a seduzir a Benedetta, é vivida por uma moça chamada Daphne Patakia. O filme tem a Charlotte Rampling, que é, enfim, uma diva do cinema britânico, né, vivendo a abadesa do convento, eu acho que essa é a palavra, a líder, né, a madre superiora ali do convento. E em primeiro lugar, é claro que o filme faz uma reconstrução de época que é muito suntuosa, que é muito naturalista e muito competente, mas tem alguns momentos em que tem uma certa subjetividade, uma fantasia que quebra aquele perfeccionismo do retrato da época, principalmente quando a gente começa a ver as fantasias da protagonista. E quando eu falo fantasias, não tô falando só de fantasias sexuais, os sonhos dela, os medos dela, ou então algumas visões que ela tem, porque isso vai ser um tema do filme também, de tentar entender se o que ela vê, ela realmente tá vendo, se ela realmente acredita que vê, mas não vê, dentro daquele contexto de imersão total na religião, que era uma religião muito supersticiosa na época. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, que o filme faz muito bem, é uma discussão muito profunda que as pessoas estão, acho que, perdendo. Como essa moça, pensem comigo, gente, ela viveu ali na Europa pós-medieval, onde ainda, como eu falei, existia um contexto de teocracia máxima, então tudo girava em torno da igreja e dos símbolos eclesiásticos, e ela cresceu ainda, né, passou a vida inteira dentro do convento, sem acesso ao mundo exterior. Então é claro que a iconografia que ela tem na cabeça é a iconografia católica apenas. A gente, no século XXI, vive numa época pós-moderna em que a nossa iconografia cultural é absolutamente extensa. Numa idade de, sei lá, 4 ou 5 anos, você já tem uma iconografia muito mais extensa do que ela tinha aos 20, 22. Então é evidente que quando acontecem coisas, por exemplo, tanto as fantasias sexuais que ela tem, e são confusas, são bagunçadas, porque ela não entende direito o que é o que, se é que vocês me entendem. Quanto também as fantasias mais violentas, quanto também as visões que ela tem, os sonhos, todos eles giram em torno de figuras religiosas, e o que o Paul Verhoeven tá fazendo não é apenas chocar, é claro que ele quer chocar. Quando logo no começo do filme cai a estátua da Virgem Maria, e aí a Benedetta tá ali embaixo presa, e ela já pega o seio da santa ali, põe a boca e tal. O Paul Verhoeven, ele quer chocar? É claro que ele quer, mas eu acho que ele vai chocar mais quem é religioso de uma maneira mais fundamentalista, porque na verdade é óbvio que ela tá num processo de descobrir o que ela tá sentindo, né? Ela tá num processo de se descobrir como um ser sexual de uma maneira muito biológica e natural, porque como eu falei anteriormente, ela não tem estímulos externos tantos pra isso, ela passa a ter apenas quando a Bartolomea começa a viver com ela. Tem a outra cena lá também, que eu acho que talvez seja a que mais vai chocar as pessoas, que é quando ela tira a túnica de Jesus, e o que ela vê ali, é óbvio que aquilo é muito aquela coisa, primeiro, da realidade do sonho, porque no sonho, você já percebeu isso, você já teve sonho parecido, não com esse, eu espero, mas sonhos em que você acha que é uma coisa, na verdade é outra, você acha que tá num lugar, quando você pisca, você já tá no outro. Então essa lógica quase surrealista do sonho é algo que o roteiro, que é escrito pelo Paul Verhoeven e pelo David Burke, usa bastante pra gente entender a confusão, pra gente entender a formação dos pensamentos, os medos, as dúvidas que essa moça tá tendo naquele momento. E durante o filme inteiro, vocês sabem que boa parte dos conflitos da protagonista e dos conflitos que as pessoas têm com ela giram em torno de ela ter um arco dramático, que é um arco dramático ao mesmo tempo de descoberta sexual e também da consolidação dela, ou pelo menos da ascensão, não pra todo mundo, mas pra ela pelo menos, e pra algumas outras pessoas, como uma santa, com a Santa Benedetta. E isso é muito interessante porque é óbvio, gente, que num contexto de uma manipulação, de uma construção da identidade e também do pensamento de uma pessoa exclusivamente sob o domínio da igreja, é claro que tem vários momentos do filme, inclusive no final, não vou falar do final aqui, mas inclusive no final, na decisão que ela toma no final do filme, em que a gente não entende e às vezes nem a protagonista entende se aquilo é o que ela crê, se aquilo é o que ela quer crer ou o que é aquilo que ela entendeu como utilizar
utilizar a seu próprio benefício. Então tem coisas que a gente não sabe. Por exemplo, ela começa a ter o estigmata. Em vários momentos é nebuloso o limite entre o que ela realmente acredita, aquilo que ela quer acreditar, como eu falei, e aquilo que ela tá utilizando como arma contra aquelas pessoas, como arma contra os bispos, como arma contra a Santa Igreja. Mesmo quando ela, sei lá, você pode achar que ela tá se furando. Porque dentro da realidade do filme, o filme não dá nenhum espaço pra gente achar que milagres realmente estão acontecendo. Porque é claro que é um filme muito crítico à religião. Mas mesmo ela se cortando, tem vários momentos que a gente acredita que ela tá se cortando por acreditar que é Deus que quer que ela faça aquilo. Então, esse tipo de complexidade, esse tipo de ambiguidade da protagonista é um estudo de personagem muito profundo sobre o pensamento, sobre a construção psíquica de uma pessoa naquela posição de imersão total na religião. E outra dualidade que o filme tá trabalhando muito tem as cenas que uma pessoa que é católica fervorosa vai se chocar por achar que é profana, por achar que é imoral. Por exemplo, cena com a santa, ou então a cena que eu falei de Jesus, ou várias outras coisas. O fato de ela criar um objeto para uso pessoal usando a base daquela santa que ela tem de colocar na mesa, que vocês sabem qual é o uso pessoal que eu tô falando. Mas o que o filme tá fazendo é o tempo todo falando, olha só que chocante isso aqui, quando na verdade tem outras coisas acontecendo que são a real imoralidade. O que é realmente profano, o que é realmente bestial, não é necessariamente o fato de ela ter vontade de obter prazer sexual, mas enquanto isso, enquanto o filme tenta chocar as pessoas certas, né, as pessoas mais religiosas, ele tá mostrando coisas que estão acontecendo, que quando você estuda a história da Idade Média e até ali, né, como eu falei, daquela Europa pós-medieval do Renascimento, você acha um absurdo, você fala, caramba, isso aqui é bestial. Por exemplo, né, é só você comparar as cenas de relações mais íntimas entre as duas freiras e a cena da tortura que a Bartolomea vai passar ali próximo do final do filme. Porque é essa inversão de valores. Os valores da época eram os valores de que o que é pecado é ela ter prazer com isso, mas ela ter dor aproximaria as pessoas de Cristo. E o que o filme tá fazendo é isso, ele tá jogando as duas coisas, os dois lados da moeda e jogando pra gente, né, o que que é imoral pra você, o que que é bestial, como eu já falei. Então é óbvio que qualquer filme que fale sobre essa época vai falar da institucionalização, vai falar da legalização da tortura, da barbárie, da crueldade e também do domínio de um grupo com interesses próprios sobre os corpos, as vidas das pessoas, através da autoridade da batina e de toda aquela instituição, de toda aquela burocracia eclesiástica da época. E assim, gente, esse filme é um filme que tem um roteiro muito bem amarrado. Tem vários momentos que o que é natural e o que seria espiritual estão caminhando juntos, e não só a Benedetta sabe às vezes antecipar o que vai acontecer para usar a favor dela, quanto também às vezes o roteiro mostra como algumas coincidências confirmam ou negam a fé que as pessoas já tinham. Por exemplo, a relação com a peste. Porque, por exemplo, tem aquela cena que é muito legal, em que a Benedetta tá lavando os pés daquele arcebispo. Eu acho que é isso, gente. Não venham depois aqui falar, né? Não, você falou que é arcebispo, mas na verdade é só bispo. Não sei, não sei. E tá tudo bem, né, gente? Mas ela percebe ali, né, uma ferida que ela já pensa, caramba, esse cara tá com a peste. E aí quando ela vai jogar maldição, entre aspas, sobre ele, que é o que as pessoas acreditavam, que a peste vinha através de punição divina, é claro que isso vai legitimar para as pessoas a posição dela como um arauto de Deus, como uma santa profeta da peste, por exemplo, né? Quando na verdade ela só tá antecipando algo baseado na experimentação, baseado no que ela pode observar. E esse tipo de coisa, o filme trabalha de uma maneira impecável, né? Essa questão de a gente com os olhos de 2021 assistir aquilo e entender o que tá acontecendo, entender, por exemplo, o que tá levando a peste para aquela cidade e perceber a ignorância das pessoas e a maneira que elas estão compreendendo tudo, né? Qual é o procedimento, qual é o processo mental para as pessoas condenarem alguém, para as pessoas julgarem alguém, para as pessoas assumirem conclusões absurdas pra gente, mas que faziam todo sentido para elas na época. Eu acredito que o final do filme é um final perfeito porque a gente entende tanto o que a
Bartolomea quer, quanto também o que a Benedetta quer. A gente entende qual a decisão que cada uma delas tomou. Faz sentido, por mais que talvez não seja o que você queria que elas fizessem, faz sentido dentro da construção de cada uma das duas personagens. E é engraçado, porque por ser um filme que tem um Deus em máquina, né? Sabe o conceito de Deus ex machina? Que é aquele conceito de que quando um roteirista quer colocar uma coisa aleatória, uma mudança abrupta, uma coincidência no roteiro, e não tem uma justificativa de dentro da própria história, ele simplesmente decide criar uma coincidência, ou seja, é um Deus ex machina, é uma autoridade fora da máquina do filme, que é o roteirista, mudando os rumos para conveniência da história. Mas na verdade, como esse é um filme que se passa naquela época e naquele contexto, tem muitas mudanças abruptas que acontecem e que são justificadas pela história, ou seja, como é um filme em que Deus é um dos personagens onipresentes ali na história, quando tem uma mudança abrupta, por exemplo, a mudança de atitude da personagem da Charlotte Rampling ali no final do filme, você entende porque tem uma justificativa, mesmo que ela não queira fazer o que ela faz, mesmo que ela não queira mudar de opinião, porque as pessoas eram treinadas, as pessoas eram construídas de uma maneira que elas não tinham direito a ter opinião, a gente entende a mudança dela dentro daquilo que ela acredita. Então, se ela acredita que aquilo foi Deus que pediu pra ela fazer, ela muda abruptamente. Então, uma justificativa que o roteiro tem pra fazer algumas mudanças. Eu acho que é um roteiro muito bem amarrado, muito bem escrito e que traz muita discussão além do choque. E você já assistiu ou vai assistir Benedetta? Se não assistiu ainda, tá curioso, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Comenta aqui embaixo pra mim, né, o que você achou, você tinha percebido as mesmas coisas que eu e pensado nas mesmas questões. E claro, não se esquece de, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal para que você continue recebendo as notificações das próximas críticas e vídeos de forma geral. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!